Olá, você que nos ouve, é um prazer estar de volta. Hoje nós temos convidado muito especial, que é o pastor Luciano Pereira, que está aqui conosco, missionário metodista, hoje no Panamá. Pastora Carol, toda animadinha aí. E é um prazer. Carol, saúde às pessoas que estão conosco hoje. Oi, gente, tudo bem? Estou feliz da vida porque não só estamos recebendo um pastor muito amado, mas também tem sido um amigo querido e um parceiro de missões. Então, eu quero desejar que seu dia seja maravilhoso e que você curta esse papo para aprender mais um pouco sobre essa jornada do dia a dia de ser cristão. Ok. O título da live de hoje é Todos somos chamados. Todos temos um chamado. E que chamado é esse? É aquele que Jesus nos falou, está no final dos evangelhos, está lá em Marcos, está lá em Mateus, que diz assim: ide pelo mundo, e eu prefiro a tradução que diz indo pelo mundo, ou seja, vivendo neste mundo, estando presente nesse mundo, sendo sal da terra neste mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Esse é um chamado que todos temos, não é limitado a gente como o pastor Luciano, que faz isso em tempo integral, todos nós temos esse chamado. E você que está nos ouvindo também tem esse chamado, também é um mandamento para a sua vida. Todos somos chamados a testemunhar Jesus Cristo, isso é uma obrigação do cristão, e isso ficará claro nas falas do pastor Luciano. Mas antes de passar a palavra para ele, solta a vinheta. Eu queria começar pedindo ao pastor Luciano que se apresentasse. Ele é pastor metodista, ele é missionário, teve já um trabalho no Peru, hoje ele está no Panamá. Para quem não sabe, fica ali na América Central, aquela tripinha que liga a América do Sul, a América Central é o Panamá. E hoje ele está lá, fazendo um trabalho missionário, e tem muita história interessante para falar. Mas antes de a gente perguntar coisas mais específicas, Luciano, por favor, se apresente, diga quem você é e o que você traz, vamos dizer, de experiência para essa nossa conversa de hoje. Muito bem, quero agradecer ao Vinícius, né, e à pastora Carol por essa oportunidade de poder compartilhar. Eu sou, como disse o Vinícius, sou pastor metodista da Sexta Região, que é o Paraná e Santa Catarina. Em 2011, eu fui enviado pela Sexta Região para trabalhar como missionário no Peru. No Peru. Sou casado há 27 anos com a Shirley Rocha, e temos uma filha, que é a Maria Fernanda Rocha Pereira, que tem hoje 21 anos. E nós vivemos ali no Peru por 4 anos, e agora estamos aqui já no Panamá há quase 8 anos, fazendo trabalho missionário local, mas também continental e mundial, porque temos viajado e podido participar da missão de Deus em vários lugares do mundo. Então, para mim é um privilégio poder estar aqui e contar um pouquinho da minha história. Ok. E sabemos que você, nesse seu ministério, tem ajuda muito especial, tanto da sua mulher quanto da sua filha. E vamos depois querer falar sobre isso um pouco, né? Porque são experiências que têm a ver com aquilo que eu falei. Não é? Você é pastor, mas elas não são. E elas, mesmo assim, têm um papel fundamental no ministério, mostrando como o chamado é de todos. O chamado não é só daqueles que se ordenam pastores. Os pastores são aqueles que têm um chamado para fazer isso em tempo integral, tal como o apóstolo Paulo fez, não é? Mas o apóstolo Paulo e próprio Jesus foram ajudados por inúmeras pessoas que tiravam parte do seu tempo e da sua vida para apoiar aqueles ministérios tão importantes, e que é por causa deles que estamos aqui hoje.
Mas, Carol, a palavra está com você, você fica encarregada aí de fazer as perguntas para o pastor Luciano. Não faz aquelas perguntas difíceis que você costuma fazer, seus tem que ser mais boazinha, tá bom? Eu sou legal. Eu só ia perguntar para ele sobre provas reais da existência de Deus, mas a gente pode conversar isso numa live mais curta para da outro próxima dia. vez. Fica... Ô, pastor, eu acho que eu sinto que o tema é muito importante, porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo hoje que até têm vontade de falar de Jesus, mas não se acham nem comissionadas e nem preparadas, apesar da palavra dizendo, né, para as pessoas irem, né, e não estabelecer ali, você tem que ser alto, baixo, tem que ter doutorado, não tem, né, não tem um recorte. Mas, assim, na sua experiência, né, eu particularmente fico chocada porque uma vez a gente até conversou, né? Eu falei, eu não consigo ser missionária porque eu não sou sozinha. Aí a pergunta é difícil ser um missionário com família? Então, para contar essa história, né, de como, na verdade, não é que a minha esposa, a minha filha me apoiam. Na verdade, nós, né, nos apoiamos, na verdade, né? Então, somos um time, juntos na missão. E fácil, né? Nunca Jesus disse que seria fácil, mas isso não significa que seja impossível. Então, nós, quando saímos do Brasil, eu estudei na Faculdade de Teologia aí em São Paulo, né? Voltei para a Sexta Região para ser pastor local. Eu fui treinado para ser pastor metodista de igreja local e eu fui por 15 anos, né? Pastor metodista de igreja local, até que o Senhor nos colocou no campo transcultural. E nós tínhamos uma ideia no começo, eu fui convidado para ir para o Canadá, né? E eu iria ser lá missionário no Canadá. E nós tínhamos tudo organizado para sermos missionários lá. Mas na última hora, quando foi para sair o visto de residência, nós descobrimos que não tínhamos informações, éramos mais jovens também, não tínhamos tanta informação sobre a situação. Descobrimos que na lei do Canadá eles não aceitavam crianças com necessidades especiais para que morassem lá, por causa que crianças assim exigem muito das atenções do país. Então, ela ia ficar, segundo eles, mais caro para o governo do que o governo podia pagar. Então, bloqueou-se. É uma regra, Luciano? É uma lei. Bota essa fita. Espera aí, eu não sei Sim. disso. Explica isso, com calma. Então, o Canadá é um dos únicos países no mundo que não permite crianças especiais migrarem e serem residentes. Disso, Vinícius? Você sabia disso, Vinícius? E é um país que se diz democrático, se diz defensor dos direitos humanos e tal, para a gente ver como a hipocrisia é uma constante na sociedade humana, né? Então, mas eles têm muito a questão do socialismo, né? Porque é um país que todo serviço social é dado pelo governo, serviço de saúde, tudo pelo governo. Então, eu fui descobrir isso depois, né? Então, nós já tínhamos saído, deixado uma igreja no Brasil próspera, um ministério próspero, para ir para lá. E quando nós ficamos sabendo disso, já estávamos sem igreja, sem trabalho, Luciano, sem nada. Se você puder contar, qual é a necessidade especial que a sua filha tem? Ela nasceu com um retardo mental. Ela tem um retardo. Esse é o diagnóstico, né? Nós não sabemos se foi por uma hipoglicemia muito forte que ela fez intrauterina e depois pós-parto que gerou isso. Muito provavelmente seja isso, né? Uma hipoglicemia muito forte. E ela, então, tem assim um retardo mental.
Nós não sabemos hoje qual é a idade dela mental, faz tempo que a gente não faz nenhuma prova nesse sentido, mas foi esse o diagnóstico mais próximo. Nós fizemos vários exames de cariótipo, outros exames genéticos, e não saiu nada, e o neuro dela, lá de Curitiba, chegou a essa conclusão, que muito provavelmente foi uma hipoglicemia intrauterina e também pós-parto, que queimou globalmente os neurônios dela e tornou ela uma pessoa com esse retardo mental. Ok. Pastor, agora, antes de você continuar, só uma outra pergunta aqui, olha a cara de choque, né? Eu estou repetindo a mesma cara que eu fiz quando você me contou. Eu e minha mulher saímos para as missões, nossa família não se envolveu com missões, mas eu já tinha um filho, uma filha. Aí eu falei para você, não sei se você se lembra, quando a gente conversou, Luciana, você faz missão e muda de casa com uma filha. Aí você me disse, e a minha filha tem uma deficiência. E eu fiquei assim, ó. Luciano, me explica como é que foi esse chamado e essa coisa de, vamos mudar. Nós temos uma filha, mas vamos mudar. Você tem noção de como foi isso? Você teve medo? Como foi isso? Então, na verdade, quando eu fui a primeira vez para o Canadá, veio essa convicção muito forte no coração que eu iria pregar o evangelho, fazer a missão em muitos lugares do mundo. Só que naquela época, foi em 2006, em 2006, eu pensei que era coisa da minha cabeça e eu estava muito bem na igreja local, era o meu melhor ministério, vamos dizer assim, naquela época eu estava muito bem, mas aquele incômodo vinha no coração e a minha esposa, Shirley, ela sempre me acompanhando, ela desde o início, né? Porque a minha esposa, ela quando eu a conheci, ela tinha aceitado Jesus, mas ela ainda não tinha tido uma vivência assim, de discipulado. Então, todo discipulado com ela foi feito por mim, eu que trabalhei com ela nessa questão toda. Então, quando nós fomos pastores aí, seminaristas em São Paulo, nós já tivemos algumas experiências interessantes. Eu fui pastor aí em Vila Penteado, vocês conhecem, né, obviamente, em Parada de Taipas, que era ligado à Vila Penteado. Então, nós tínhamos que ir todos os fins de semana para lá. Já foi uma experiência grande para ela, porque ela não estava acostumada, né? A gente viajava de Rio de Ramos até a igreja, e ali a gente atendia, trabalhava junto com o pastor Luiz Carlos Ramos, Luiz Carlos, eu não lembro o outro sobrenome dele. O Luiz Carlos. E ele foi pastor em Santo André também, uma grande pessoa, um grande pastor. Ele e a esposa dele, a Leia, né? Então, nós tivemos ali essa escola com eles também, e a minha esposa ali aprendendo. Então, quando saiu essa visão para a missão, ela tinha muita confiança, muito respeito pelo meu ministério. Então, ela sempre andou comigo, né? Nós sempre andamos juntos nessa visão. Então, eu digo assim, que não é fácil, talvez, por uma outra experiência, outro casal, mas a gente entendeu que era um chamado e ela acreditou, né, nesse chamado e foi comigo. Só que, assim, a menina, a minha filha, né, nessa época, ela tinha muitos problemas. Ela tinha crises convulsivas 3, 4, 5 vezes ao dia. E nós estávamos tratando disso e tentando encontrar, fomos em 4, 5 neurologistas para tentar uma solução, né? Até que um neurologista receitou lá uma combinação de 4 remedinhos que vocês devem conhecer, remedinhos bem suaves, como tipo 5 gotinhas de Rivotril, 2 comprimidos de pacote, 2 comprimidos de Lamitor, e assim era diário aquelas medicações, né? Ela ficava acordada? Ela ficava acordada. O olhinho dela ficava meio paradinho, assim, né? Porque era muito forte, né? Mas era a única forma... Hã? Era de chapar, isso aí é para chapar, né, Luciano? É muito pesado. Exato, muito pesado. E ela tomava 2 vezes, uma de manhã e outra à tarde, né?
E então a única forma de parar, porque o neuro dizia que ela tinha convulsões que eram chamadas refratárias, que não tinha condições de parar, a não ser empurrar as convulsões para ter a noite, para ela ter uma vida social mais ou menos normal. Mas, graças a Deus, orando ali, trabalhando, dando os remédios, obviamente, né? Acompanhado pelo doutor. Passou um tempo, ela foi, nós fomos tirando o remédio, até que ela ficou sem nenhum remédio. Só que ela tinha, assim, ela não conseguia falar o português, ela só balbuciava a palavra. Na época, nós fomos para o Peru, né? Que logo quando fechou as portas para o Canadá, nós ficamos em Londrina, morando em Londrina. E aí começou um milagre, né? Porque eu estava morando na casa da sogra, esperando a nomeação. Brincadeira com a sogra, a gente faz um monte, né? Mas minha sogra é gente boa demais, né? Mas, assim, ficar mais de 3 meses na casa da sogra não dá, né, minha gente? Tem ela sendo boa, né? Muito boa. E eu falei, Shirley, nós temos que conseguir alguma coisa para morar, algum lugar barato, que seja, porque na época a sede regional nos ajudava com um pouco de dinheiro para poder pelo menos alugar algum lugar e pagar uma escolinha para ela, para Maria. Conseguimos um apartamento assim do milagre assim mesmo, porque a mulher agora a gente tem esse Airbnb que as pessoas alugam com móveis, com tudo, né? Mas na época não era normal. Nós conseguimos lá em Londrina, no centro, um apartamento que a mulher tinha perdido a mãe e o pai não estava querendo morar sozinho e ela foi dar uma assistência para o pai por 1 ano. Então, ela alugou para nós por 1 ano, que foi justamente o ano de 2010 que nós passamos por Londrina. E, assim, daí em Londrina, sem nomeação, eu tinha só o dinheiro para pagar o aluguel e pagar as coisinhas ali da Maria, né? Aí eu comecei a ser convidado para pregar. Eu sei que naquele ano eu preguei para umas 70 igrejas no ano. E eu vivi praticamente de ofertas, assim. Só de ofertas, que as pessoas... Mas ninguém falava, vou dar oferta. As coisas aconteciam naturalmente. Eu também nunca pedi, eu nunca contei para eles que eu sempre falei isso. Eu nunca... às vezes as pessoas me convidam e perguntam assim, quanto que você cobra de oferta? Eu falo, mas se é oferta, eu não cobro nada, né? Oferta é uma coisa espontânea. Então, a gente não cobra nada para pregar a palavra de Deus. A oferta tem que nascer do coração de quem dá. E nunca faltou, assim, foi um ano maravilhoso que eu comecei assim a ver o milagre de Deus. E aí chegou no final do ano, o bispo João Carlos nos disse que tinha uma porta para o Peru. E aí que entra, eu quero falar, pastora. Aí eu falei, bispo, eu preciso falar com a minha esposa, porque ela está junto, né? Até então nós íamos para o primeiro mundo, para o Canadá, né? Agora nós vamos para o Peru, é diferente, é um mundo totalmente diferente. Daí eu falei, bom, a esposa não vai querer, correto? Ela vai dizer, não, Peru, não vai dar, vamos ficar no Brasil mesmo, a Maria Fernanda não fala, o Canadá tinha estrutura, o Peru não tem a estrutura que o Canadá tem. Mas a primeira coisa que a Shirley falou foi assim, amor, o que Jesus faria numa situação dessa? Ai, meu Deus, aí me impactou. Eu falei, bom, então vamos fazer as malas. Vamos fazer as malas. Jesus faria a mala, né, Luciano? Jesus faria a mala. Então. Provavelmente ele iria sem mala, viu, Carol? Provavelmente ele iria Jesus ia sem mala. É mais exato. Eu pensei assim, essa mulher vai falar, não, lá, será que vai ter uma vida boa, a casa vai ser boa, o lugar vai ser bom? Ela não perguntou nada disso. Não perguntou nada disso. E então, assim, foi um muito forte. Aí, então, precisava ser coerente. E nós aceitamos o desafio. E a família, vocês sabem, né? Família, mas como que você vai com essa criança que não fala direito o português, não fala nem o português, nem era direito. Ela balbuciava, só ficava balbuciando assim. Luciano, como que você vai? E eu sei, pelo testemunho da Carol, que a Maria Fernanda, né, que é o nome da sua filha, ela é uma bênção hoje na obra. Você podia contar um pouco disso, né? Vamos dizer, dessa transição de uma criança que nem falava e tinha esse coquetel de remédios, mas que hoje é uma bênção no trabalho,
né, de Deus, na obra de Deus? Você podia testemunhar isso para nós? Sim, sim. Então, nós chegamos no Peru e para quem... Às vezes a gente fala, às vezes não, muitas vezes eu prego, né, sobre isso, né? A missão, ela é uma bênção e é maravilhoso. Eu não me arrependo nunca de nada e dos caminhos que a gente traçou até agora. Mas tem muitas coisas difíceis. Você chegar num país diferente, você não saber falar o espanhol, a gente brasileiro acha que fala espanhol, mas não fala, não entender nada, ter que encontrar uma escola inclusiva, que é quase que impossível, ser rejeitado em muitas escolas, e aquilo ali e tal, até que a gente encontrou um lugar, uma escola, e ela começou a participar de danças, começou a participar de teatros no país, começou a participar de taekwondo, de aulas de taekwondo, começou a participar das igrejas, dos trabalhos que a gente fazia, e assim, ela começou a desenvolver o idioma, e essa menina começou a ter um desenvolvimento que a gente até não tinha noção, né, da onde ela podia chegar, e ela começou a falar o idioma espanhol, né, e participar efetivamente na missão. Também agrega-se a isso, né, que ela não escuta bem dos dois ouvidos. Um ouvido ela tem uma perda severa de audição e o outro muito severa. Então, assim, ela é quase surda mesmo e o outro ela escuta, o outro ela escuta assim bem pouco também. Então, ela usa aparelho auditivo e com o aparelho auditivo ela começou a ouvir melhor, começou a entender, começou a falar e começou a poder aprender mais. Então, nesse sentido, já no Peru, ela começou a se desenvolver. Vindo para o Panamá, né? Outra cultura, outro país, outra região, porque o Panamá é um país mais cultura caribenha que cultura centro-americana. Aqui ela começou também a se envolver com a sociedade, aqui com as famílias da escola onde ela estudava. Enfim, finalmente, essa menina hoje ela é bilíngue, né? Ela fala o espanhol, ela fala o português e ela ajuda tremendamente na missão. Ela nunca foi um obstáculo. Na verdade, o testemunho dela sempre impacta as pessoas. Ela é uma menina que cuida pastoralmente das pessoas. Por exemplo, quando alguém não vai na igreja, ela sempre está mandando uma mensagem. Ela tem uma rede de comunicação muito grande no WhatsApp. Ela usa muito bem as redes sociais. Ela tem assim um carinho das pessoas. Então, assim, a Shirley acabou fazendo contatos com as mães, sempre está dando conselhos, até ensinando as mães como lidar. Agora a Shirley faz parte de grupos também internacionais, onde ela fala com mães de vários lugares do mundo sobre o cuidar, até para pessoas profissionais. A Shirley não formou em psicologia e nada disso, mas ela tem dado palestras, né, sobre o assunto para pessoas até estudadas e formadas nesse assunto. Então, hoje na missão, as duas, né, eu digo assim que eu ajudo, né, as duas, né, elas que realmente são as missionárias. Elas é que puxam o carro. E você está falando, Luciano, eu estava me lembrando, a Bíblia é um livro de uma riqueza extraordinária, porque toda vez que a gente encontra uma situação na vida, se a gente para e pensa, a Bíblia tem um paralelo, tem algo que ela ensina de uma situação parecida com aquela. Eu nunca encontrei uma situação que eu pudesse dizer, isso a Bíblia não consegue falar sobre esse tema. E eu estou me lembrando daquela história de Jesus, quando ele curou o cego de nascença, que os discípulos estavam até meio chocados para tentar entender por que o cego era cego e de nascença. Não foi algo que aconteceu, ele nasceu assim. E começam lá a apresentar umas ideias, umas explicações estapafúrdias, típicas de seres humanos. E aí Jesus diz, não é nada disso.
é para a honra e glória de Deus, né? É. Quando ele... Então, eu vejo como é que a gente explica uma menina como a Maria Fernanda, né? É para a honra e glória de Deus, né? O que ela é, o que ela representa, Deus é honrado e é louvado no desenvolvimento dela, que provavelmente os médicos não imaginavam que seria possível, e na inserção dela na obra de uma forma que talvez outra pessoa, se não tivesse as dificuldades que ela tem, não acharia tempo para estar com E é uma importante... adolescente normal, né? Estaria tão Sim. ocupada com um monte de coisa que não acharia tempo para atuar na obra de Deus, né? E ela tem esse chamado, essa motivação que tem a ver com o nosso título, né? Todos são chamados, não importa quem nós Sim. somos, né? Todos somos Sim. chamados. Não sei se me permite, Vinícius, mas assim, até para famílias e pais que têm crianças especiais que estão nos assistindo, né? A gente percebeu, né? Claro que existem casos muito mais severos, existem situações muito mais complicadas que deverão ser tratadas de outras formas, a gente entende. Mas a gente percebe que muito é também quando os pais acreditam na criança, né? Porque quando ela era menorzinha, eu levei ela, por exemplo, levei ela no neuro. O neuro falou, não tem jeito. Eu falei, vou levar para outro. Levei no médico que dizia, ela não vai andar. Eu levava em outro. Levava em outro, dizia, ela não vai escutar. Eu não levava mais lá. Então, eu sempre estava crendo, né? Eu e a Shirley crendo que ela iria avançar. Agora, nós também trabalhamos e nós nunca deixamos de fazer a obra por causa das dificuldades dela. Então, a gente sempre incluiu ela, porque às vezes os pais querem um mundo inclusivo, mas eles não incluem a criança dentro da sua própria vida, da sua própria caminhada, dentro do contexto deles. Então, a gente precisa incluir a criança. Por exemplo, eu nunca deixei de levá-la no shopping, e na época, assim, ela babava, entende? Ela derrubava muita comida, não era uma coisa legal, mas a gente foi levando, foi levando, foi levando. Hoje ela pode, muito mais do que antes, controlar-se, comer sem derrubar, sem babar. Então, a partir do que a gente foi ali trabalhando. A gente sabe que existem casos que não dá, que são realmente mais severos. Mas, mesmo assim, eu acho que os pais devem acreditar, né, nessas crianças, assim, incluí-las dentro da sua própria casa. Então, a gente tem falado muito isso. E, Luciano, e acreditar também na providência divina. Acreditar Sim. na misericórdia e na graça de Deus. Acreditar que Deus tem planos e projetos que a gente não consegue sequer imaginar. Às vezes a gente só descobre depois que já entrou nele. Aliás, o site que eu tenho, não vou perder tempo aqui de contar a história, é uma prova disso. Eu comecei com um blog que tinha 4 visualizações por dia. Quando tinha 10, era um motivo de comemoração, né? Hoje a gente tem um site, tem esse trabalho aqui, e nunca nada disso foi planejado, Luciano. Nunca nada disso eu sentei com a minha mulher e disse, vamos fazer uma coisa assim que vai dar este resultado, né? Aconteceu, né? Um dia a gente entrou na catedral, conheceu a Carol, se aproximou da Carol, resolvemos fazer umas classes de escola dominical um pouco diferentes nos seus temas, nas suas abordagens, começamos e as coisas foram acontecendo, né? Então, a Sim. gente tem que dar espaço para Deus ser Deus nas nossas vidas. Porque muitas vezes a gente não dá espaço para Deus, a gente quer controlar tudo e não deixa Deus ser Deus na nossa vida, né? E Ele tem muito mais para nós do que nós imaginamos que possa existir. Acho que o seu depoimento é um exemplo disso. Amém.
Amém. Agora, Amém. conta um E, pouquinho do seu dia a dia como missionário. Conta um pouco sim. como é isso. O que é isso na prática? Luciano, Então, quando eu vim para se me Sim, sim. permite, não esquece de colocar a história do rato. Por favor, se eu Do puder fazer rato? esse pedido Ah, especial. tá. Então, quando eu fui para o Peru, né, assim, eu não imaginava que o Peru fosse um país tão diferente do Brasil, né, porque está na América do Sul, mas assim, eu não tinha estudado, não tinha lido nada sobre o Peru. Na verdade, nós, os brasileiros, a gente conhece muito pouco da América do Sul e da América Latina, no geral, né? Então, o Peru é um país muito rico em cultura, muito rico em história, muito rico nas suas cores, nas comidas, nas formas nas danças, enfim, é um país muito lindo, assim, né? E ali eu tive o privilégio de poder trabalhar a maior parte do tempo viajando pela Cordilheira dos Andes, trabalhando com a cultura quechua e com os aimarás, né? São os mais próximos dos incas, né? Então eles mantêm as danças deles, as músicas deles, né? E eles me convidavam muito para pregar em festas espirituais que eles faziam, que eles chamam assim, de 5, 6 dias em algum povoado no meio da cordilheira. Então eu viajava de avião até Cusco e depois viajava 2, 3 horas de carro para alguma dessas comunidades onde a gente tinha ali essas reuniões. E ali as coisas são mais rústicas, né? São tribos, de fato, a forma de comer, a comida, né? Eles comem muita batata, né? Eles comem esse animalzinho que eles chamam de cuy, que a gente talvez no Brasil conhece como porquinho da Índia, alguma coisa assim. É um animalzinho que quando você vê ele é até caro para comprar em Lima, por exemplo, você vai no mercado comprá-lo, ele é até uma comida assim exótica e cara, mas parece um rato, né? Assim, quando você vê, né? Da primeira vez, pelo menos, né? Aí eu tive que participar de lá e tive que provar, né? Não teve jeito. Então foram experiências assim muito marcantes, mas um povo muito querido. Assim, eu sou até padrinho de uma das filhinhas lá de um cacique e eles me ligam de vez em quando. Ela me liga, já está grandinha, né? Me liga. E então assim, eu tive uma relação muito íntima com eles e isso me deixou muito feliz porque é uma cultura muito, muito, muito distante da nossa. E eu não fui treinado para isso. O meu treinamento se deu na prática. Lógico, quando eu estava no Peru, aí depois de alguns anos eu participei de um treinamento da Mission Society, que hoje é a TMS Global, que é uma agência de missões dos Estados Unidos de Atlanta, que eu faço parte também, que me ajudou muito, mas antes disso eu não tinha nenhum treinamento. Mas graças a Deus, através do amor ali, do relacionamento com eles, por isso que o brasileiro, Deus tem um chamado especial mesmo para as missões. Se o brasileiro entender isso, né, os crentes do Brasil entenderem isso e deixarem um pouco os obstáculos, deixarem um pouco essa questão de preconceito cultural e coisas assim, mais de etnocentrismo, né, que a gente fala, e se envolver com as outras etnias, com as outras missões no mundo, eu sei que Deus vai usar muito os brasileiros. Então, assim, foi um treinamento de 4 anos ali naqueles lugares, na cordilheira, comendo aquelas comidas e visitando aqueles lugares. E aí depois eu fui eleito para o CIEMAL, que é o Conselho de Igrejas Metodistas da Latinoamérica e do Caribe, e a partir do CIEMAL eu me mudei para Panamá, como tendo sede aqui do CIEMAL, e aí eu comecei a trabalhar com as igrejas metodistas da América Latina. Eu comecei a viajar por todos os países do continente. Então, foram, até agora, em 10 anos de CIEMAL, mais de 40 países, né, visitando, pregando, fazendo encontros, treinamentos de líderes, treinamentos de missionários. Então, nós começamos a entrar muito nessa pegada de treinar missionários e enviar missionários para outros lugares do mundo. Então, o Panamá se tornou uma sede para a gente fazer isso. A parte disso, né, além disso, eu tenho aqui um trabalho local também. Eu planto igrejas aqui, eu tenho um grupo de discipulado, eu tenho pessoas que vêm na minha casa,
eu vou à casa das pessoas, então a gente tem um trabalho local. Por quê? Desde quando eu fui eleito para o CIEMAL, eu nunca tive essa, vou dizer, dentro da organização, a obrigação de ser um pastor local. No entanto, eu sempre entendi que eu precisava, né, sempre estar, como diz o ditado, né, não deixar nunca o chão da fábrica, né? Entende? Então, eu sempre mantive grupo de discipulado, evangelização e igreja local, né? Então, para poder falar com os outros, treinar outros, eu sempre achei coerente que eu devia ter a prática pessoal, comunitária, onde eu estou vivendo. Então, assim foi no Peru, que eu fui lá diretor nacional de discipulado da Igreja Metodista, e depois, como secretário do CIEMAL, continuou igual. E aí a gente começou a ter contatos. Aquela visão que Deus deu lá atrás, no Canadá, se cumpriu toda ela no Panamá. Comecei a ter contatos com pessoas da Ásia, da África, América do Norte, Europa. Então, hoje, a gente tem uma rede de relacionamentos mundial. Então, mais ou menos o que Deus tem feito até aqui. Mas isso aí me lembra aquela passagem que eu gosto muito, a Carol sabe, eu já citei aqui algumas vezes em conversas nossas, lá de Isaías, quando ele tem a visão do trono de Deus, e aí os anjos falam: a quem enviaremos? Quem irá por Isaías nós? faz assim, ó. Isaías faz assim, ó. E aí ele diz: eis-me aqui, Eu? envia-me a mim. Então, a experiência mostra que isso, a Bíblia tem vários casos e a vida prática muito mais, de que quando a pessoa diz eis-me aqui, envia-me a mim, Deus frutifica aquele trabalho, porque a obra é dele, a obra não é do Luciano, da Carol, do Vinícius, ou de quem quer que seja, a obra é dele, a obra é de Jesus Cristo, não é? Orientada nesse mundo pelo Espírito Santo. O que nos cabe simplesmente é dizer: eis-me aqui, estou aqui, pode me usar, pode trabalhar, né, comigo, né? E aí, quando a gente faz isso, Deus faz coisas que a gente nunca podia imaginar que fossem possíveis. E, senhor Vinícius, eu sempre penso, né, a gente ouve muito, né, desculpas, né, eu não posso ir por causa do meu filho, da minha filha, da minha família e não sei o quê, né? E eu sempre disse o seguinte: se Deus usa uma criança com neurônios globalmente comprometidos, como é o caso da minha filha, quanto mais pessoas que não têm, né? Então, sim, a gente não tem desculpa, na verdade, né? Então, Deus usa do jeito que Ele quiser, Deus é poderoso, e a partir do momento que você se dispõe na mão dele para ser usado, né? Lógico, disposto também, porque às vezes a pessoa vê um obstáculo, irmão Vinícius e pastora, o problema é esse: a gente identifica assim, vontade de Deus, nada vai dar errado. A vontade de Deus, as portas vão ser tudo fáceis. Vontade de Deus, se der algum problema, é porque não era vontade de Deus. Mas não é bem assim. Fake news. Quem pensa assim, ô Luciano, não leu o 2 Coríntios, né? Onde Paulo conta como foi o ministério dele. Não sei quantas vezes naufraguei, não sei quantas vezes fui preso, não sei quantas vezes isso. E o homem escreveu a maior parte do Novo Testamento, e esse homem, com esse ministério, com essa profundidade, passou por tudo aquilo. Se ele passou, lógico, né? Onde está agora escrito, eu acho, né? eu acho que é legal a gente frisar, você que está assistindo a gente hoje, é legal a gente frisar que o Luciano foi um convidado que nasceu no nosso coração de trazer para você conhecer, para que você saiba que para falar de Jesus é muito simples. Basta ter um coração voluntarioso e aceitar este compromisso. Porque, veja bem, olha só a história do Luciano, do pastor Luciano, você que está assistindo a gente aí, você está vendo um casal
que deixou tudo para viver uma experiência missionária em outro lugar. Esse já é, Luciano, o top, assim, né? O top 10, assim, da mudança missionária, né? Você não precisa, você que está assistindo a gente, você não precisa fazer isso, mas você saiba que tem gente que faz isso. E você aí em casa podendo falar de Jesus na feira, no mercado, no trabalho, não fala porque tem vergonha. Pô, a família saiu de casa, e ainda com uma criança com uma deficiência, né, complicada, séria, delicada, e a Maria Fernanda sendo usada para cuidar de pessoas. Então, você que está assistindo a gente hoje, guarde este tema. Todo mundo pode falar de Jesus, todos são chamados. Não importa a condição física, mental, não importa a condição, não importa a condição financeira, né? E não pode também achar que falar de Jesus vai ser mel na chupeta, né, gente? Porque falar de Jesus tem dificuldades em todos os níveis, né? A gente pode encontrar dificuldades, como o Luciano encontrou, de ter que comer um porquinho da Índia no almoço e não poder dizer não. Caraca, quando ele contou isso, o Vinícius, eu quase desmaiei, juro por Deus. Ele falou assim, teve uma festa, os caras chegaram com um porquinho da Índia assado, eu falei, você comeu? Infeliz, é igual você no Nordeste, no interior, e te serve buchada de bode, né? Chega aquela buchada de bode e o cara está te oferecendo aquilo que ele tem de melhor. Ô, Luciano, eu queria dar aqui um testemunho de uma tia minha já falecida. Ela era metodista de formação, e quando ela ficou velhinha, e ela já morreu há vários anos, ela não podia, ela disse, não posso fazer mais nada, meu filho. Sabe o que ela passou a fazer, Luciano? Ela assinava inúmeras assinaturas do Cenáculo, que são baratinhas, né? Que para quem não sabe, é a revista de devocional diária que o metodismo tem. Todo dia tem uma paginazinha com oração, uma historinha. Isso. Sim, eu conheço. É. Aqui se chama Aposento Alto. Isso, que é o The Upper Room nos Estados Unidos, né? Que tem a ver com o local onde Jesus fez a última ceia, né? Que era um local, um segundo andar, digamos assim. E ela assinava várias dessas e ela personalizava. Então, por exemplo, se ela comprava o cenáculo de janeiro e fevereiro, chegava para ela, eu faço aniversário em fevereiro. No dia do meu aniversário, ela colocava uma notinha. Feliz aniversário, que Deus abençoe a sua vida. E ela despachava aquilo diferente para dezenas de pessoas. Cada um personalizado. E as pessoas liam o cenáculo e depois passavam o cenáculo para diante. As pessoas não jogam fora o cenáculo, sempre tem uma utilidade. A quantidade de histórias que tem sobre ela, de pessoas que foram tocadas a partir dessa iniciativa dela, já velha, com mais de 80 anos, sem condição de fazer outra coisa qualquer, mas resolveu fazer a missão ao jeito que ela podia. E Deus frutificou aquilo. Amém. Eu acho que isso é um aprendizado para todos nós, não é verdade? Para todos nós. Sim, meu irmão. E eu gosto de deixar bem claro, né? Hoje, por exemplo, né? Por exemplo, no domingo, o culto é às 10 da manhã aqui, né? Porque aqui os cultos são nas manhãs. 8 horas da manhã, a Maria já está acordada, ela já vai, toma o banho dela, ela já se arruma, e isso, ela coloca música evangélica lá no celular dela, para acompanhar todo o processo dela se arrumar. Ela se arruma sozinha, e ela é a primeira a ficar pronta para ir para a igreja. Então, eu não preciso brigar com ela, nada. Na verdade, eu sou o pior, eu que demoro mais. Se bobear, ela que tem que te chamar, né? Ela que tem que te chamar, né? Ó, pai, Exato. vai atrasar, Tá na hora, tá na hora. Exato. Pai. Então, assim, na verdade, essa pessoa, uma vez alguém falou assim para mim, né? Você não queria que a Maria Fernanda fosse curada? Eu falei assim, não. Primeiro, porque ela não é doente. Segundo, porque se ela deixar de ser o que ela é agora, ela não será a Maria Fernanda que eu amo e que a gente quer
caminhar junto. E que Então, Deus eu usa. não quero que ela E que seja Deus outra usa. pessoa. E que Deus usa. Deus usa essa Maria Exato. Fernanda. Exatamente essa Maria Fernanda. Se a Maria Fernanda É. fosse outra, talvez ela não desse espaço para Deus usar, como muitos jovens, muitos adolescentes não Exato. dão espaço para Deus usá-los na sua vida, porque estão tão acostumados, tão preocupados com tanta coisa que não tem tempo para Deus. Absolutamente. Então, eu não quero que ela seja outra pessoa. Existencialmente, ela é essa pessoa a qual Deus nos deu e que a gente não quer que seja diferente, porque senão seria outra menina que a gente perderia a Maria Fernanda. Então, assim, a gente tem um contentamento com ela, né? E eu acho que aprender, como Paulo fala, né? Viver contente em toda e qualquer situação é o grande desafio para não só falar de Jesus, porque tem muita gente que fala de Jesus, né? Muita gente falar de Jesus é até, como a pastora disse, fácil, mas a gente é desafiado a viver Jesus, né? Por isso que Jesus é o Deus encarnado, né? O Deus que se encarnou. Então, a gente só vai realmente fazer a missão quando a gente encarnar na nossa vida o Evangelho e se encarnar também através da mudança do nosso caráter, da nossa maneira de ser, onde nós estamos. E lembrar, como disse, voltando àquela passagem que eu citei, tudo é para a honra e glória do reino de Deus. Tudo. O que a gente é, Sim. o que a gente faz, o que acontece, o que deixa de acontecer. O apóstolo Paulo falou sobre isso inúmeras vezes, né? É para a honra e glória do reino de Deus. Mas, Luciano, eu queria te fazer uma pergunta. E, vamos dizer, assim, restrições, dificuldades, até discriminação. Você já encontrou nesses países de falar do Evangelho? A gente sabe que o Evangelho incomoda. Onde ele chega, ele incomoda. E se ele não incomoda, tem alguma coisa errada, porque ele é para incomodar mesmo, né? Você já encontrou dificuldades nesse sentido? Muitas, né? Muitas dificuldades. Na verdade, muitas vezes as maiores dificuldades que a gente enfrenta nem é tanto fora da igreja, meu irmão, mas é com a religiosidade, né? Que impede de que haja um avanço da missão. Então, nesses países onde a gente passou, na América Latina, né? A gente tem maiores dificuldades com esse espírito de religiosidade que impede o avanço. Que as pessoas elas estão abertas, né, para receber, porque nossos países aqui na América Latina são abertos para a evangelização. Agora, obviamente, a gente encontra muito da xenofobia, né, que é a discriminação com relação a estrangeiros. Né? Tanto no Peru a gente enfrentou um pouco, aqui no Panamá um pouco também, principalmente agora, nesses últimos anos, onde a migração, especialmente de venezuelanos, haitianos, se está dando de uma forma muito grande, né? Então, nunca houve tanta gente migrando no mundo como agora. Então, a gente vê muito isso das pessoas fazerem sempre questão de marcar: você é estrangeiro, você não é daqui, e às vezes isso se torna um obstáculo para chegar. Então, a gente tem usado locais, né, pessoas locais, para poder fazer a ponte da evangelização, para chegar em famílias, em casas, porque às vezes, para nós que somos brasileiros, chegar a gente fala o idioma, no entanto, sempre tem o sotaque, né, que eles identificam que você é estrangeiro, então você tem que usar estratégias para isso. Não trabalho de missão transcultural, para aqueles que não estão aqui nos ouvindo, que não sabem, transcultural quer dizer além da própria cultura, né? Envolve outras culturas. Enquanto você sai do Brasil, mesmo dentro do Brasil, se você faz uma missão no Rio Grande do Sul, é muito diferente se você fizer uma missão no Piauí ou na Amazônia, né? São culturas diferentes. Imagina quando você sai de um país e vai para outro país que tem línguas, tem hábitos, tem leis, tem tudo diferente, e o Ministério Transcultural enfrenta isso. Isso me faz lembrar
os primeiros missionários evangélicos que chegaram ao Brasil no século XIX, né? E as dificuldades que eles devem ter vivido para conseguir vencer as barreiras que eles encontraram nos diferentes países sul-americanos, e é por causa disso que nós estamos aqui, né? Se não fosse eles, nós não estaríamos hoje aqui. E, meu irmão Vinícius, assim, algo importante a remarcar, né, que, por exemplo, nós sempre trabalhamos com outras culturas mesmo. Por exemplo, a minha comunidade aqui hoje no Panamá, o grupo de discipulado que a gente tem venezuelanos, tem espanhóis, tem panamenhos, obviamente, tem chinesa, tem colombiano, tem de várias nações, né, dentro dos nossos grupos. Então, nós nunca fizemos um trabalho com brasileiros. Nós temos uma brasileira também, porque é casada com um panamenho, mas sempre nós tivemos essa visão de sair da bolha. Por quê? Eu não critico. Às vezes tem igrejas que trabalham com brasileiros, migrantes em outros países, tudo bem, mas nós precisamos sair dessa bolha quando a gente vai para outro país, e isso é o grau de dificuldade é maior, de você trabalhar em outro país, não com os brasileiros que moram lá, trabalhar sim com aqueles nativos, com aquelas pessoas realmente que são estrangeiras, diferentes para nós. Então, a gente tem essa visão, e eu acho que é muito importante falar disso, porque a igreja brasileira necessita de uma missão fora da bolha, realmente, que vai além da sua própria etnia, cultura, como Jesus falou em Atos 1:8, né? Jerusalém, Judeia, Samaria, que era um lugar de mestiço, e depois até os confins da terra, o mundo gentil. Então, a igreja em Atos começa com os judeus, com Pedro, e termina com os gentios, com Paulo. Então, esse é o desafio para nós, né? Abrir nossa mente para quebrar paradigmas e chegar às outras nações, outras culturas, outras línguas. Mas, para isso, é difícil porque tem que aprender idioma, tem que se abrir para outra cultura, tem que mudar. Tudo isso a gente tem provado e aprendido no campo missionário. Esse é o testemunho da Bíblia, é exatamente esse, né? Como você citou o apóstolo Paulo, que a Bíblia chama do apóstolo para os gentios, né? Para aqueles que não sabem, gentio eram os não-judeus, né? Os judeus tinham eles, os judeus e os gentios. Gentio era todo mundo que não era judeu. Então, o apóstolo Paulo é o apóstolo para os gentios, para os não-judeus, embora ele fosse judeu, mas ele era o apóstolo para os não-judeus. O trabalho dele era esse. E nós estamos aqui por causa desse trabalho, né? Se o cristianismo ficasse restrito ao judaísmo, nós não estaríamos aqui hoje, certamente, né? Ou pelo menos não professando a fé que professamos, nós certamente estaríamos com outro tipo de crença, e é devido a esse trabalho que estamos aqui hoje. Carol, você tem mais alguma pergunta ao Luciano? O papo está ótimo, mas nós já estamos chegando no final. Voa, né? Quando o papo é bom, o tempo voa. Você tem alguma pergunta para o Luciano? Porque nós já temos que encerrar daqui a pouquinho. Eu só acho que o Luciano tem que voltar para contar um dia só as histórias de viagem dele, né? E só as histórias de atendimento. Tem histórias ótimas, porque assim, gente, você que também está assistindo a gente precisa saber, nossa intenção aqui é incentivar você a falar de Jesus. E não é só levar Jesus, certo, pastor Luciano? Tem que também levar um pouco de atenção, de paciência, e fazer, às vezes, atendimento social. Nessa experiência transcultural rola muito isso também, não rola? Sim. Nós temos que entender a questão do evangelho integral, né? De que o evangelho ele é completo, né? Ele toca o ser humano por completo, né? Alma, corpo, espírito, em todas as áreas, ou seja, não tem como você separar, né? Vou alimentar o espírito e não vou alimentar outras áreas. Então, a gente tem que atender, né? Nós temos parcerias, por exemplo, com um projeto, especialmente agora, com um projeto no norte da África, que é o projeto Alabaster, em Gana, em Mali e em Chad, né? Onde
o nosso parceiro lá, que é o King Sprite, que é um missionário que mora lá e que tem bases lá, que trabalha com oftalmologia, com dentista e com agricultura no meio do mundo muçulmano. Então, Deus deu para ele terras lá, bases lá. Através desses atendimentos, ele se aproxima e entra nas comunidades muçulmanas e pode testemunhar de Jesus. Então, assim, essa é uma visão que a gente tem aqui também, bairros onde a gente atende, trabalha com crianças. Por exemplo, minha esposa tem um trabalho com as crianças que são amigos da Maria Fernanda, que ela tem uma comunidade de crianças especiais que tem Down, que tem autismo. Então, Shirley trabalha com essas crianças e também com as suas famílias. Então, a gente sempre tem essa visão global, completa, porque é fundamental na missão de Deus. Ok. Vinícius, antes da gente encerrar, assim, eu sei que a gente já está caminhando, mas eu também queria que você conhecesse o King. Você ia adorar falar com ele. Esse missionário que o Luciano está citando, trabalho fera também, um cara super do mundo. Podemos marcar. Preciosamente dedicado a esse trabalho de ajudar pessoas e levar a palavra de Deus também. Sem muito dúvida. Legal, gente. A África é um campo missionário que me interessa muito. Nós mesmos temos um pequeno trabalho para a África. Nós temos vídeos no canal, no Facebook, no YouTube e no site dedicados à África, e temos uma resposta maravilhosa aos irmãos africanos de língua portuguesa. Eu recebo aqui mensagens quase que diárias deles, falando e pedindo oração e querendo trocar experiências. Alguns querem conhecer o Brasil. Outro dia, um se ofereceu para me guiar em Moçambique, se eu for visitar Moçambique, que eu gostaria muito. Dizem que é um país lindo, que ele seria meu guia em Moçambique. Quem sabe, né? Deus abre as portas e a gente nunca sabe o que ele pode. Mas, Luciano, eu queria, para encerrar, que o nosso tempo está acabando, queria pedir a você que fizesse uma oração e agradecendo, encaminhando essa conversa, que certamente foi proveitosa, e você já está convidado a voltar aqui outras vezes para falarmos de temas mais específicos, hoje que foi uma espécie de introdução, mas falamos de temas mais concretos e específicos sobre a sua experiência. Então, você podia nos dirigir em oração, por favor. Amém. E agradecendo, né, a Deus e falando, quem quer conhecer mais sobre a missão, né, a gente tem feito treinamentos aqui. Muito provavelmente, em novembro, nós vamos ter um treinamento de missões aqui no Panamá. E se alguém quiser saber mais, entre em contato com a gente. A pastora Carol pode fazer essa ponte aí para nós aí. Tá, pastor? Eu vou também, vamos né, orar. Luciano? Vamos combinar que eu estou aí também em novembro, se Deus assim permitir. Maravilha. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por esse tempo, pela vida do Vinícius, da pastora Carol, e por todas as pessoas que estão participando desse projeto maravilhoso. Abençoa grandemente a vida do Vinícius, que ele possa continuar cheio da tua unção e da tua graça, força física, mental e espiritual para continuar com esse projeto, e também a pastora Carol, Pai. Abençoa, Deus, todas as pessoas, famílias que ouvirão e que verão este vídeo e que sejam ricamente abençoados através dessa palavra e possam ser renovados na fé e incendiados pela tua presença, e que haja, Deus, uma convicção do chamado para a glória do teu nome. Nós oramos. Amém. Amém. Pastor Luciano, obrigado pela sua presença, pela sua paciência em responder às nossas perguntas. Um beijo especial para sua esposa e para Maria Fernanda, que eu tenho muita vontade de conhecê-la, e ela é realmente uma bênção. Pode dizer para ela que nós estamos mandando essa mensagem, que ela é uma bênção na obra de Deus e que o trabalho que ela faz é extraordinário. Carol, obrigado por dividir a bancada conosco. E para você que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine os seus caminhos e que Deus te dê a paz. Tchau, tchau.